Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajava por diversas regiões e chegou a Éfeso. Lá, ele encontrou alguns seguidores. Paulo perguntou a eles: "Vocês receberam o Espírito Santo quando decidiram seguir a fé?" E eles responderam: "Não, nem mesmo sabíamos da existência do Espírito Santo." Meu caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fato Milenar. Você quer saber quem é o Espírito Santo? Muito bem, junte-se a nós nesse fascinante estudo bíblico e vamos descobrir juntos toda a verdade sobre o Espírito Santo. Antes de iniciarmos nosso estudo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações. Isso nos ajuda a continuar criando mais conteúdos como esse. Agora, vamos começar. Em meio a um mundo repleto de desafios e incertezas, uma garota se via perdida, enfrentando uma escuridão que parecia não ter fim. Assim como muitos ao seu redor, ela experimentava um vazio profundo em sua alma. Em sua luta diária, uma voz sombria sussurrava pensamentos prejudiciais, falando para ela se matar e então encontraria uma solução drástica para seus problemas. Apesar de sua dor, ela não queria saber de Deus e odiava os evangélicos. Desconfiava de religiões e se afastava dos que tentavam compartilhar a palavra de Deus. Em um desses dias sombrios, seu amigo de infância aproximou-se dela com uma proposta inesperada. "Vamos à igreja", ela respondeu. "Não quero saber de igreja." 10 minutos depois, ele disse novamente: "Vamos à igreja." Ela disse: "Por favor, desapareça. Eu não quero saber de igreja." No entanto, seu amigo continuava insistindo e não queria ir embora. E pela terceira vez ele disse: "Vamos à igreja. Por favor, só me acompanhe. Sinto vergonha de ir sozinho." Pediu seu amigo pela terceira vez, sem desistir. Diante de tanta insistência, ela, movida pela vontade de ver seu amigo partir e pela ausência de alternativas, concordou em acompanhá-lo até a igreja. Ao chegarem na igreja, ela sentiu um misto de apreensão e desconforto. No entanto, ao cruzar a entrada da igreja, algo extraordinário aconteceu. Uma sensação calorosa envolveu sua mente. Lágrimas começaram a escorrer naturalmente, e a terra sob seus pés parecia vibrar em sintonia com suas emoções. Ela acabou sentando no último banco da igreja. Ela experimentou uma liberação inexplicável. O ambiente continuava a pulsar, mas agora, milagrosamente, a carga emocional que a afligia havia desaparecido. Ela se sentiu curada, como se uma presença divina tivesse tocado sua alma ferida. Naquela noite, ela não sabia o que havia acontecido em sua vida, mas a verdade é que o Espírito Santo havia tocado todo o seu ser, marcando um antes e um depois na vida dela. Meus caros, direi a vocês que o Espírito Santo é um mestre em convencer o ser humano de que ele é um pecador, ao mesmo tempo em que ele é um excelente evangelizador e quebranta os corações mais duros. Ele alcança lugares onde os pregadores muitas vezes não conseguem chegar. Tendo isso em mente, vale a pena nos perguntarmos: quem é o Espírito Santo? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, está escrito: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Estimados ouvintes, falar sobre quem é o Espírito Santo é uma das doutrinas fundamentais da nossa fé cristã. Isso se deve ao fato de que há uma grande confusão em relação ao tema. No entanto, com a ajuda do Pai Eterno e do próprio Espírito Santo, desenvolveremos esse ensinamento.
No texto citado, encontramos 3 características muito importantes para entender como a terra estava. Em primeiro lugar, estava desordenada. Em segundo lugar, vazia. E em terceiro lugar, em trevas. Isso significa que a terra não estava em condições de ser habitada. Nesse contexto, encontramos o Espírito Santo movendo-se sobre a face das águas. A frase "se movia" indica que o Espírito Santo estava presente e ativo no processo da criação. Esse movimento denota participação ativa no trabalho de dar forma e colocar em ordem os céus e a terra. Isso sugere que o Espírito Santo esteve presente e ativo desde o início da criação e continua a estar agora. Por outro lado, na teologia cristã, o movimento do Espírito Santo sobre as águas na criação é frequentemente interpretado como um ato de dar vida. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Os testemunhas de Jeová afirmam que o Espírito Santo não é Deus, não é um membro da Trindade e nem mesmo é uma pessoa. Outros dizem que não sabem se ele realmente existe, e alguns nem sequer ouviram falar dele, como foi o caso dos irmãos da igreja de Éfeso. Vamos ler Atos, capítulo 19, versículo 2. Os versículos que estamos prestes a examinar não serão lidos de maneira literal, conforme apresentados na Bíblia. Em vez disso, serão abordados de forma mais esclarecedora, com o intuito de proporcionar uma compreensão mais clara da leitura. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou por todas as regiões vizinhas e chegou a Éfeso. Lá encontrou alguns seguidores e perguntou a eles: "Vocês receberam o Espírito Santo quando decidiram seguir a fé?" E eles responderam: "Não, nem mesmo sabíamos da existência do Espírito Santo." Caros ouvintes, sempre falamos sobre o Espírito Santo, cantamos a ele, lemos sobre ele nas Sagradas Escrituras, pregamos sobre o Espírito Santo. Mas será que realmente sabemos quem é o Espírito Santo? Muitas vezes não sabemos como responder a essa pergunta. É por isso que Deus colocou em nossas mãos um livro extraordinário e maravilhoso chamado a Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca incrível, onde encontramos todas as respostas que precisamos saber. A única coisa que precisamos fazer é examiná-la para descobrir os profundos mistérios que ela contém. Então, vamos ver no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, o que está escrito: "O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida." Ao afirmarmos que o Espírito Santo é Deus, estamos fazendo uma declaração muito forte, clara e necessária. Muitas pessoas ficam confusas e afirmam que o Espírito de Deus não é Deus. No entanto, é fundamental que todo o ensinamento esteja fundamentado nas Sagradas Escrituras. A citação de Jó, ao declarar que "o Espírito de Deus me fez", enfatiza que o Espírito Santo não é uma entidade comum. Ele é o doador da vida, o Criador e a fonte da vida, compartilhando essa divindade com o Pai e o Filho. É importante compreender o Espírito Santo para entender a Bíblia, a vida cristã, a estrutura da igreja e nossa própria relação com Deus. O Espírito Santo não é uma coisa, mas uma pessoa, conforme a Bíblia afirma. Assim, as Sagradas Escrituras fundamentam e assumem a divindade do Espírito Santo. Para reforçar esse entendimento, podemos ler Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, onde a divindade do Espírito Santo é evidenciada. Então Pedro confrontou Ananias, questionando: "Por que Satanás encheu seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do dinheiro da venda da propriedade? O dinheiro não era seu enquanto não havia sido vendido? E mesmo após a venda, o controle não estava em suas mãos? Por que você concebeu essa ideia em seu coração? Você não mentiu aos homens, mas a Deus." Hoje em dia,
há aqueles que negam que o Espírito Santo seja Deus, mas observemos que Pedro acreditava que o Espírito Santo era, sim, Deus. Ele disse a Ananias: "Por que Satanás encheu seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo?" E depois acrescentou: "Você não mentiu aos homens, mas a Deus." Podemos ver que Pedro se expressa claramente, afirmando que o Espírito Santo é Deus. Portanto, é surpreendente o que Ananias e Safira fizeram. Sua falsa generosidade e tentativa de enganar o Espírito Santo representaram uma ameaça à identidade da igreja primitiva. No entanto, o Espírito de Deus não os poupou e, como vemos posteriormente, pronunciou um julgamento de morte sobre os esposos mentirosos. Por isso, devemos ter cuidado para não mentir ao Espírito Santo, pois, se mentirmos, podemos enfrentar consequências terríveis. Ananias e Safira não apenas morreram, mas também se perderam eternamente. Agora, vejamos os atributos do Espírito Santo como Deus. O termo atributo, no sentido bíblico, refere-se às qualidades, características ou propriedades atribuídas ao Espírito Santo. Esses atributos são essenciais para compreender sua natureza e sua relação com a humanidade. Através dos atributos do Espírito Santo, podemos conhecer seu caráter e experimentar seu amor e graça. Vamos observar o primeiro atributo: sua eternidade. O Espírito Santo não tem princípio nem fim. Sempre existiu como parte da Trindade. O Espírito Santo é eterno, assim como o Pai e o Filho são eternos. Vejamos o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que se ofereceu de maneira imaculada a Deus pelo poder do Espírito eterno, purifica nossa consciência das coisas que nos afastam de Deus, para que possamos servir ao Deus vivo. Segundo atributo: sua onisciência. O Espírito Santo conhece todas as coisas, ou seja, ele está ciente dos segredos da humanidade, especialmente os segredos do povo de Deus. Não podemos enganá-lo em nada. Vamos observar 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Deus nos revelou essas coisas por meio do seu Espírito, pois o Espírito explora tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Ninguém mais conhece os pensamentos de uma pessoa além do seu próprio espírito, e da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. Terceiro atributo: sua onipresença. Ao contrário do ser humano e de Satanás, que não podem estar presentes em todos os lugares, o Espírito Santo está presente em todo lugar. Por isso, quando alguém pede ajuda ao Espírito de Deus, ele atende em qualquer lugar, abrangendo todos os continentes da Terra, inclusive em viagens espaciais. Vamos observar o Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde posso ir para fugir do teu Espírito? Onde poderia me esconder da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás tu. Se eu descer ao lugar dos mortos, lá também estás. Quarto atributo: sua onipotência. Nas Sagradas Escrituras vemos que o Pai e o Filho têm todo o poder, como evidenciado em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus se aproximou e disse: Toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Agora, também encontramos que o Espírito Santo possui poder. Vamos ler em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. Esse trecho nos demonstra a omnipotência do Espírito Santo, ou seja, que ele é igual em poder ao Pai e ao Filho.
O poder do Espírito Santo marcou uma linha do tempo na vida dos apóstolos, um antes e um depois. Nem mesmo a terrível perseguição que se levantou contra eles pôde detê-los, devido ao poder do Espírito Santo que operava em suas vidas. Quinto atributo: sua santidade. Uma das características predominantes do Espírito Santo é que ele é santo. A santidade do Espírito destaca que ele não apenas é santo em si mesmo, mas também concede santidade a outros para abandonarem as obras mortas e servirem ao Deus vivo. A palavra santo vem do hebraico kadosh e significa santo ou separado do uso profano, consagrado ao serviço de Deus. Ou seja, o Espírito Santo nos separa das práticas pecaminosas do mundo para que possamos servir a Deus com temor e tremor. Agora vamos ler Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5. Vocês que são infiéis a Deus, não percebem que ser amigo do mundo significa se tornar inimigo de Deus? Ou será que vocês acham que a Escritura não diz isso com razão? Deus nos deu o Espírito Santo, e Ele deseja intensamente a nossa fidelidade. Agora, analisaremos a função do Espírito Santo. Como temos observado desde o início da criação, o Espírito Santo está constantemente ativo, em movimento constante. Isso nos leva a afirmar que a sua obra é contínua e não parou. Surge então a seguinte pergunta: em que o Espírito Santo tem trabalhado e em que ele trabalha? Abordaremos alguns pontos, pois o Espírito Santo, sendo Deus, realiza todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Portanto, vejamos. Primeiro ponto, na criação. Vamos considerar o que está registrado em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse: vamos criar o ser humano à nossa imagem, para que ele seja como nós, que ele tenha autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nesse texto, no contexto da criação do ser humano, observamos que a linguagem usada está no plural, indicando a presença de mais de uma pessoa. Embora o Espírito Santo não seja explicitamente mencionado, percebemos a presença de mais de uma pessoa. Este não é o único versículo a evidenciar tal aspecto. Há vários outros. Segundo ponto, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Ele é o inspirador da Bíblia. O Espírito Santo inspirou sua palavra a muitos homens de Deus para que pudessem escrevê-la e, ao mesmo tempo, compreendê-la. Nenhum ser humano pode compreender a Bíblia sem a influência do Espírito Santo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, temos evidências desse papel do Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na prática do que é certo, para que a pessoa que pertence a Deus esteja completamente preparada e equipada para fazer o bem em toda e qualquer situação. Vamos ler também 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Antes de mais nada, entendam isto: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular, porque nunca, de fato, uma profecia foi dada pela vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, sendo inspirados pelo Espírito Santo. Terceiro ponto: convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, Jesus disse: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Na Bíblia, encontramos o extenso trabalho do Pai e também de Jesus Cristo. Talvez você se pergunte em que estão trabalhando. A resposta é: na salvação da humanidade. Agora veremos qual é o papel do Espírito Santo nisso.
Leiamos no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 até o 11. Mas é verdade o que vou dizer. É melhor para vocês que eu vá embora. Se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, mostrará ao mundo que está errado sobre o pecado, a justiça e o juízo. Pecado, porque não creem em mim. Justiça, porque estou indo para o Pai, e vocês não me verão mais. Juízo, porque o príncipe deste mundo já foi condenado. Caros ouvintes, a primeira obra do Espírito Santo na conversão é convencer o pecador de sua condição. Ele não o faz para repreendê-lo a fim de que viva uma vida melhor, mas para convencê-lo de sua condição perdida e sem esperança. Por isso, nenhum ser humano pode vir a Jesus Cristo se não for pelo trabalho que o Espírito Santo realiza. Ninguém reconhece ser um pecador senão pela obra do Espírito de Deus. Uma vez que a pessoa se rende a Jesus Cristo, a partir desse momento, o Filho ou Filha de Deus se torna templo do Espírito Santo. Por isso, é necessário que tenhamos cuidado em nossa maneira de viver, para manter uma relação íntima com o Espírito Santo. É importante esclarecer que, sem a presença do Espírito de Deus, nossa vida cristã não tem sentido. Por isso, o salmista Davi, depois de ser confrontado por seu pecado pelo profeta Natã, disse a Deus: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Quarto ponto, nos consola na vida cristã. Às vezes, enfrentamos situações difíceis como dor, calúnias, perseguições, entre outras. É por isso que o Espírito Santo veio para nos consolar, para nos dar força e nos ajudar a superar essas situações. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, encontramos a seguinte passagem: E eu vou pedir ao Pai, e Ele lhes dará outro amigo, que permanecerá sempre com vocês. Quinto ponto, nos conduz à verdade. Os discípulos, em determinado momento, não conseguiram assimilar completamente tudo o que Jesus desejava ensinar-lhes, e como resultado, ele havia retido algumas informações. No entanto, Jesus afirmou que, quando o Espírito viesse, ele os guiaria a toda a verdade, preenchendo as lacunas para uma compreensão completa da mente de Cristo. Essa orientação é crucial para uma compreensão plena dos ensinamentos e propósitos divinos. Podemos encontrar essa declaração no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por conta própria, mas dirá o que ouvir, e lhes mostrará coisas que estão por vir. Estamos em um mundo onde há muita mentira e corremos o risco de ser enganados, mas o Espírito Santo sempre nos guiará à verdade. Sexto ponto, quebra as correntes e nos concede liberdade. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, está escrito: Agora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Em Isaías, capítulo 61, versículo 1, também diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me escolheu e capacitou para levar boas notícias aos humildes. Ele me enviou para curar aqueles que estão emocionalmente feridos, para proclamar liberdade aos que estão aprisionados e para abrir os olhos daqueles que estão em cativeiro. Há uma imensa quantidade de pessoas que estão em escravidão. Não apenas aqueles que não conhecem a Cristo, mas muitas vezes até membros das igrejas que oram, jejuam, cantam e pregam. Por isso, o texto bíblico diz que ele veio para proclamar liberdade aos cativos. Agora é um bom momento para dizer ao Espírito Santo: quebre as minhas correntes. Eu quero ser livre para te servir. Sétimo ponto,
Preparação da igreja para o encontro com Jesus. Existem dois eventos que podem ocorrer a qualquer momento: a morte e o arrebatamento da igreja. Ambos esses acontecimentos podem ocorrer sem aviso prévio. Portanto, uma das funções e desejos fervorosos do Espírito Santo é preparar a igreja para esse encontro iminente com Jesus. É importante lembrar que o Senhor virá por uma igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, como mencionado no livro de Efésios. Portanto, todos nós que cremos em Jesus temos a responsabilidade de pedir ao Espírito Santo que nos auxilie a purificar nossa vida de toda impureza, de modo que estejamos prontos quando soar a trombeta. É fundamental compreender que o Espírito Santo é Deus e, ao mesmo tempo, faz parte da Trindade. Caro ouvinte, o Espírito Santo busca estabelecer uma relação próxima com cada um de nós, almejando, sobretudo, convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Isso visa levar as pessoas a se renderem a Cristo e, assim, evitarem a condenação eterna. Para aqueles que já são crentes, o Espírito Santo busca purificar-nos de pecados ocultos, muitas vezes guardados na alma por longos anos. Não devemos esquecer que, sendo Ele santo, deseja uma igreja que viva em santidade, que aprenda a perdoar, que cesse as murmurações e que se afaste das práticas pecaminosas do mundo. É chegada a hora de incorporar a cultura do céu em nossas vidas por meio da influência do Espírito Santo. Com isso, concluímos esse estudo. Que essas informações sejam fonte de grande bênção para você. Agradeço a todos. Que Deus os abençoe ricamente. Sem mais delongas, me despeço por agora e nos encontraremos em um próximo vídeo.